O tema da ministração de hoje é os moradores de Keila. Diga para o seu irmão: você tem moradores de Keila. E ao longo da mensagem você vai entender melhor sobre isso. 1 Samuel capítulo 23, versículo 1. Você encontrou? Diga aleluia. Você não encontrou? Diga amém. Todo mundo achou. Diz assim, olha no telão: e foi anunciado a Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. E consultou Davi ao Senhor dizendo: irei eu e ferirei a esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: vai e ferirá aos filisteus e livrarás a Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais lá em Keila, contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor. Diga comigo: então Davi tornou a consultar ao Senhor. Escute: e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus em tuas mãos. Então Davi partiu para os seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou os gados e fez grande estrago contra eles. E Davi livrou os moradores de Keila. Diga: Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com um éfode na sua mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. E disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar a todo o povo à peleja, para descerem a Keila, para cercar a Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: trazei-me o éfode. Diga: trazei-me o éfode. E disse Davi: o Senhor, Deus de Israel, teu servo, tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me-ão os cidadãos de Keila em sua mão? Descerá Saul como o teu servo tem ouvido? Ah, Senhor, Deus de Israel, faze-o saber ao teu povo. E assim o Senhor disse: descerá. Disse mais Davi: entregar-me-ão os cidadãos de Keila a mim e aos meus homens na mão de Saul? E disse o Senhor: entregarão. Então Davi se levantou com os seus homens, uns 600, saíram de Keila e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte no deserto de Sif. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. E Saul o buscava todos os dias, porém Deus não o entregou em suas mãos. Pai, continua falando conosco nesta manhã, eis-nos aqui. Muito obrigado pelo santo privilégio que temos de estar em tua casa, neste lugar. Pai, fala conosco, ministra aquilo que não que queremos ouvir, mas que precisamos ouvir. Eis-nos aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Queridos, todos nós já passamos por momentos de ingratidão. Em algum momento da nossa vida, nós fizemos algo para alguém, nós colocamos o nosso coração em ajudar alguém, investimos financeiramente em alguém, de alguma forma nós nos desgastamos para ajudar pessoas, e ao longo do processo, eles foram ingratos com aquilo que fizemos para com eles. Quantos aqui nesta manhã, em algum momento da sua vida, passaram por ingratidão? Levante sua mão. Aqueles que vão se arrepender depois de ter, vão levantar depois, porque todos nós, em algum momento da nossa vida, sofremos uma ingratidão. Ajudamos alguém, investimos em alguém,
demos força a alguém e simplesmente ela foi ingrata. E simplesmente ela deixou de mostrar gratidão pela atitude que você dedicou a ela. A Bíblia diz que Saul, ele ali está perseguindo Davi. Davi tinha sido visitado pelo profeta Samuel. Samuel foi na casa de Jessé, mandou chamar e disse: hoje tu és o rei de Israel. A Bíblia diz que o Espírito se apossa dele. Ele era o rei consagrado, mas ainda não era o rei de fato. A Bíblia fala que Saul começa agora um trabalho de perseguição contra Davi. E Davi, depois que passa por Adulão, ali forma os seus valentes e começa a fugir de Saul. Saul buscava a todo momento matar a Davi. Davi teve oportunidades de se levantar contra Saul, mas em nenhum momento ele se levanta, porque ele entendia que ele era ungido de Deus. E a Bíblia fala que aqui nesse episódio Saul estava mais uma vez perseguindo a Davi. A Bíblia fala que Abiatar, filho do sacerdote Aimeleque, tinha ido se juntar a Davi, com medo das atitudes de Saul. As coisas estavam muito difíceis para Davi. Imagine você dormir e acordar sabendo que a principal autoridade na nação quer tirar a sua vida. Ele não tinha paz. A todo momento ele tinha que levantar acampamento e mudar de lugar. Quando ele começava a se organizar, as ovelhas a pastar, os meninos a brincar, diz: levanta tudo e vamos acampar em outro lugar. Ele já tinha os seus problemas, ele já tinha as suas demandas, e não eram poucas. Mas no começo do texto que lemos, diz que Davi sente no seu coração, 1 Samuel capítulo 23, versículo 1, quando ele sabe que os moradores de Keila tinham sido visitados, sitiados pelos filisteus, ele sente no seu coração ímpeto: eu preciso ajudar aquele povo. Um dos propósitos para o qual Davi tinha sido gerado era para destruir os filisteus, um povo que se levantava contra Deus, um povo que era perverso. E quando Davi ele vê que Keila estava sendo subjugada pelos filisteus, o povo vinha, colhia, colocava nas eiras o seu trigo, e quando os filisteus percebiam que o trabalho já estava todo pronto, eles iam, saqueavam e deixavam o povo subjugado com fome. Davi, no ímpeto de ajuda, ele diz: eu vou para lá para ajudar esse povo, vou levar os meus 600 homens e vou acabar com esse levante dos filisteus contra esses cidadãos de Keila. Um dos chamados, talvez poderia dizer: eu já tenho tantos problemas, eu já tenho tantas coisas a fazer, por que eu tenho que me preocupar além dos meus problemas com os problemas dos outros? Se você olhar hoje para aquilo que você faz, você poderia pensar: mas eu já tenho tantas demandas minhas, eu já tenho que resolver assuntos familiares, eu já tenho que resolver problemas financeiros, eu já tenho que cuidar da minha saúde, eu já tenho que resolver aquele conflito com os meus filhos, eu já tenho que tantas demandas. Por que eu vou parar para resolver o problema do outro? Por que eu vou me envolver na situação do outro? A Bíblia fala que Davi ele sentiu um ímpeto, porque ele havia sido gerado por Deus para destruir os inimigos de Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, você ter se envolvido na causa do Evangelho, você tem ajudado pessoas, talvez não porque você queira, mas porque Deus te preparou para intervir na causa de outras pessoas. Olhe para o irmão que está do seu lado, diga para ele: Deus tem te usado para ajudar pessoas. E as atitudes das pessoas com relação ao que temos feito não pode mudar o que temos feito por elas. A Bíblia diz que Jesus ora por 10 leprosos e só um volta para agradecer. Jesus não fica indignado e revoltado pelos 9 ingratos. Pelos 9, eles eram leprosos. Eles andavam marginalizados das cidades, eles eram amaldiçoados, não podiam tocar em alguém. Se um leproso sentasse num lugar, eles tocavam fogo na cadeira. Eles tinham medo de pegar aquela lepra. E Jesus olha para um e diz: mas eu não orei por 10, só voltou um. Mas a Bíblia fala que Jesus fez centenas de curas após aquilo ali, porque ele não olhou para os 9 ingratos, ele se fortaleceu pelaquele que tinha gratidão no seu coração. Davi, ele para
de olhar apenas para as suas demandas, que não eram poucas, para ajudar os cidadãos de Keila, que eram subjugados pelos filisteus. E se você ler o contexto, a Bíblia diz que ele ora, e Deus diz é para ir, Deus diz é para ir, eu vou ser com vocês, e ele vai, e ele está com ímpeto contra os filisteus, e ele alcança uma grande vitória. Mas Saul, ele desejava a morte de Davi, que estava ganhando a população, ele já tinha vencido, e agora Saul quer matá-lo. Quando Saul fica sabendo, ele foi para Keila. Keila era uma cidade fortalecida, tinha muros altos, tinha portões. Saul disse: é mais fácil eu capturar ele dentro da cidade. E ele ora ao Senhor, quando ele fica sabendo daquilo, e Deus diz: olha, Senhor, eu estou sabendo que Saul está vindo para me matar, mas Senhor, eu ajudei esse pessoal de Keila, com certeza agora eles vão me ajudar. Senhor, se por acaso Saul chegar aqui, os cidadãos de Keila vão me entregar. Deus disse: vai. E naquele momento ali ele decide então fugir daquele lugar. Mas quando nós lemos o texto, o que nós percebemos que aquilo que Davi plantou em Keila, ele não colheu em Keila. Muitas das vezes, irmãos, nós servimos, nós trabalhamos, nós amamos, nós cuidamos, nós nos doamos por alguém, e a resposta que nós temos é só ingratidão, é só rejeição, é só infidelidade. A gente marca e não vê compromisso, a gente ama e não vê essa reciprocidade, a gente se envolve, a gente se entrega, a gente coloca o nosso coração, e o inimigo fica dizendo: toma aí, ó. Olha aí essa situação, olha aí esse negócio. É na vida de um parente, é na vida de alguém que ajudou, que estava apertado, que estava na mão de agiota, que estava endividado, e você vai para ajudar e simplesmente ela deixa de falar com você. A ingratidão, irmãos, é um dos piores pecados. Davi tinha entregado o seu tudo por Keila, e Keila agora diz: olha, se Deus diz para ele, se você pagar para ver, se você esperar Saul chegar, eles vão te prender e vão te entregar para Saul. E o que nós precisamos aprender é o seguinte, irmãos, é que Deus, Ele é um Deus de princípios e de propósito. A Bíblia diz: tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Se você amar e cuidar daquela pessoa, e dedicar o seu coração a ela, se ela quiser, você vai ter uma colheita na vida dela. Mas se ela não quiser, Deus vai levantar outra pessoa, e essa colheita acontecerá na sua vida, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Tudo aquilo que você fizer em honra, tudo aquilo que você fizer para Deus, tudo aquilo que você fizer para o Senhor, se aquela pessoa não quiser, você vai colher na vida de outras pessoas, porque Deus, Ele é fiel. Eu lembro, irmãos, eu e minha esposa ainda noivos, nós plantamos tanto com os adolescentes no IAPI, muitas das coisas que plantamos não colhemos. Depois fomos enviados para a SEAS, e quase 3 anos, todos os dias estávamos lá, e plantamos muito, e não vimos muito do que plantamos, e hoje começamos a ver alguma coisa daquilo que plantamos há 20 anos atrás, há 17, há 15, há 12, há 10 anos atrás. Existem coisas que ainda não colhemos, mas que há promessas de Deus que vamos colher, porque um dia foi plantado. O que nós precisamos entender é que durante nossa vida nós vamos passar por situações onde momentaneamente vai parecer que Deus se esqueceu de nós, porque a gente diz: mas Deus, eu fui um bom filho, por que eu estou vivendo isso agora? Deus, eu sempre procurei fazer, e por que agora? Deixa eu te dizer algo, meu irmão: nada no Senhor é vão. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Tudo aquilo que você está investindo, Deus vai trazer respostas de uma forma sobrenatural, para a honra e glória do nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus, que você possa colher segundo o plantio das suas mãos. A Bíblia fala: então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas suas mãos. Uma primeira grande verdade, irmãos, que nós aprendemos é que se nós tivermos uma vida de oração, nós vamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus quer que nós façamos. A Bíblia diz que Davi consultou ao Senhor novamente,
Quando a dúvida bater o seu coração, não faça nada, não diga nada. Vá orar de novo, e vai orar de novo, e vai buscar a face do Senhor de novo. Teve vezes que Deus orou e disse: é para ir, Deus disse: vai, porque eu vou te dar vitória. E ele foi, Deus deu vitória. Teve vezes que ele orou querendo ouvir um sim, e Deus disse um não, e ele se submeteu ao não de Deus. Você sabe o que é maturidade? Maturidade é nós agradecermos quando Deus disser sim, porque Ele está mandando bênção e vitória, e agradecermos quando Ele disser não, porque Ele está nos dando um grande livramento lá na frente. Você sabe o que acontece nos dias de hoje? A gente traz para Deus o negócio todo pronto e diz assim: olha, Deus, eu queria apresentar esse relacionamento aqui para o Senhor, e eu estou apaixonado, eu não estou comendo, eu estou... Jesus. E Deus diz: olha, não é da minha vontade. Aí de repente diz: olha, então esse homem não é de Deus. E aí a gente busca outro, e a gente busca um terceiro, um quarto, até chegar o momento de nós ouvirmos o que nós gostaríamos de ouvir. Davi, ele foi orar. Interessante que Davi, ele usou a espada quando ele foi contra Keila. Ele soube guerrear, ele soube motivar o seu exército para lutar e matar os filisteus. Mas a Bíblia fala que também ele soube usar o éfode. A Bíblia diz lá: e foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado enquanto estiver na cidade. Então Saul mandou chamar a todo o povo a peleja, para que descesse a Keila para cercar a Davi e aos homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote: trazei-me aqui o éfode. Diga para o seu irmão: ele pediu ao sacerdote o éfode. Um outro grande segredo: Davi sabia usar a espada, mas ele sabia usar o éfode. O éfode é uma das peças que estavam na indumentária do sacerdote, que ele usava quando ele ia entrar na presença de Deus, quando ele ia adorar. Davi, ele era um homem de guerra, mas Davi, ele era um adorador. Vai ter momentos que nós vamos ter que estar na ponta do cajado, amando, falando, dando estratégias, aprendendo nas escolas e ensinando e fazendo reuniões estratégicas com a espada na mão, na frente. Mas há outros momentos que a gente vai ter que colocar o nosso joelho no chão, a cara no pó, e clamar pela presença de Deus, até que Ele traga a resposta daquilo que precisamos. Tem momentos que nós estamos apenas com a espada na mão e temos vitória em determinadas áreas e nos esquecemos de adorar. Outros momentos nós colocamos só a cara no pó e Deus traz algumas respostas, mas tem ações que cabem a nós e precisamos impor a espada e ir para frente da peleja, e estar na célula, e ir atrás do discípulo, e fazer aquilo que Neto falou aqui da família, guerrear pela causa, sabendo que há ações que cabem a Deus, mas há ações que cabem a nós. O que vai trazer a resposta de Deus para a sua oração é uma parceria. Uma parte cabe a Deus, uma parte cabe a mim. Horas eu estarei com a espada, horas eu estarei com o éfode, horas eu estarei à frente, fazendo aquilo que me cabe, horas eu vou me esconder na presença de Deus, até que Ele traga a resposta que eu preciso. Quando nós entendemos, meu irmão, que nem tudo é pela força do meu braço, eu vou ser bem sucedido naquilo que eu impor as minhas mãos. Davi, ele não se revolta com Deus quando Deus diz não a ele. Ele entende o não como um livramento daquilo que Deus estava dando para ele. Meu irmão, se Deus te disse sim, ore até que a resposta venha e o nome dele seja glorificado. Mas se ele disse não, encerre esse ciclo e passe para um novo tempo, porque é um livramento que ele está te dando lá na frente. O não de Deus vai ser muito melhor para você do que o sim que você está esperando agora. O não de Deus no seu futuro será muito melhor para você do que um sim imediato que você espera hoje. Deus, eu deixei a minha casa para abençoar esse povo de Keila e agora isso me acontece. Deus, eu deixei de ir trabalhar para poder cuidar daquelas pessoas, eu deixei de estudar para poder cuidar daquela vida. Deus, eu tenho dedicado a esse ministério, Senhor, eu tenho colocado meu coração naquela vida, eu tenho estado envolvido, e agora o que me acontece? Gratidão.
Quantas vezes os moradores de Keila, irmãos, nos fazem abandonar a fé. Os moradores de Keila podem ser os da sua família, pode estar no seu ministério, podem ser lá no seu trabalho, pode estar perto de você em qualquer área da sua vida, porque as ingratidões sempre virão. Mas a diferença não tem que estar nele, a diferença tem que estar em nós. Conta a história de que havia um mestre e alguns discípulos, e tinha um escorpião se afogando. E o mestre vai e põe a mão, e toda vez que ele tenta tirar o escorpião da água, o escorpião ferrou a ele. E ele tira a mão, e ele bota a mão de novo para tentar tirar o escorpião, ferrou pela segunda, pela terceira, pela quarta. E os discípulos preocupados com ele, você não está vendo que toda vez que você botar a mão, deixa esse miserável morrer afogado logo? Você não está vendo que toda vez que você tentar ajudar ele, ele vai tentar te matar? O mestre pega uma folha e tira o escorpião, ele entra no mato e vai embora. O mestre olha para os discípulos e diz: entenda uma coisa, a natureza dele é matar, e a minha natureza é trazer a viver. É como o filme que nós assistimos aqui ontem, Até o Último Homem. Ele tinha um entendimento que os outros demoraram para entender. Vocês estão indo para a guerra para matar, eu estou indo para a guerra para dar vida. Cada um faça a sua parte. Aquilo que o outro é não pode mudar quem eu sou. A ingratidão do outro não pode mudar quem eu sou. A indiferença do outro não pode mudar quem eu sou. A falta de fidelidade do outro não pode mudar quem eu sou em Deus. Davi, a todo momento, ele soube buscar aquele onde estava a motivação do seu coração. Ele tinha uma aliança com Deus, aleluia, porque todas as vezes que ele orava, Deus respondia. Saiba que todas as vezes que você dobrar os seus joelhos, Ele terá resposta para você. Ou algumas vezes você vai ter que agir, vai ter que colocar a espada na mão. Outras as vezes você vai ter que pegar o éfode, parar de agir e esperar em Deus. Mas em todos os momentos saiba que o que vai nos fazer vencer as demandas da vida é nós estarmos na presença de Deus. Davi chora dizendo: mas Senhor, eu coloquei meus 600 homens a perigo para salvar esse povo de Keila. Não é possível que eles vão fazer isso comigo, com Saul. Deus diz: fica aí para você ver. Será, Deus, que se você ficar, eles vão fazer acordo para não morrer ninguém, vão entregar vocês, seus 600, e é melhor você fugir. Mas eu deixei tudo por causa deles, não importa, sai daí. Às vezes fazemos declarações de fé, não pelo que Deus quer, mas pelo aquilo que nós queremos. Você já viu isso? A gente nos enche de fé, mas a nossa fé, meu irmão, tem que ter em sincronia com a vontade de Deus. Eu tenho que aplicar fé para aquilo que Deus já disse que vai fazer cumprir na minha vida. Eu não posso colocar fé naquilo que Deus já disse que o ciclo encerrou, que Deus já disse não, porque senão aquilo pode ser bênção na vida de outro, na minha vida vai ser uma maldição. Às vezes quando oramos por um doente, declarando a cura, mas nem sempre Deus quer curar. Eu lembro que eu trabalhava na TIM, o irmão Fernando era meu parceiro naquela época de vendas. E no comecinho daqui da igreja, nós tínhamos uma irmã e me ligou. Ela disse: pastor, minha mãe está internada lá no Hospital da Marinha. Eu queria que o senhor fosse lá, ela teve um AVC. Eu queria que o senhor fosse lá orar por ela. Eu creio que quando o senhor for lá orar, ela vai ficar bem. E aí eu estava fazendo minhas visitas aos clientes. Me organizei para acabar mais cedo. Chamei o irmão Fernando que trabalhava comigo. Disse: vamos ali fazer uma visita. Parei o carro lá no comércio e fui para o Hospital da Marinha. Chamei ela, fui lá, visitei. Ela estava entubada no horário. E quando saí dali, disse: vamos fazer a oração. E quando eu fui começar a orar, cheio de fé no meu coração para Deus tornar a viver, Deus disse: ela vai morrer. E eu já comecei a orar dizendo: Senhor, traz conforto à família, Senhor, cuida desse povo. Entra com a tua providência agora, Senhor. Ela está em tuas mãos. E quando eu entrei no carro assim, temendo a reação da irmã, eu fui comentar com o irmão Fernando dizendo: rapaz, eu estou aqui constrangido, porque a irmã me pediu para vir orar. É natural que todo familiar quer, ele crê que o seu ente querido vai voltar a viver. E no momento que eu fui começar a orar, Deus falou comigo e eu comecei a orar do contrário do que eu queria orar.
Eu senti no meu coração, Fernando, que aquela mulher vai partir. Ele disse: pois é, pastor, eu senti a mesma coisa. E naquele dia à tarde ela ligou chorando, dizendo que a mãe dela tinha partido. E a gente orou e cuidou dela naqueles dias. Nem sempre, meu irmão, nós precisamos ir conforme o nosso coração indica que tem que ir. Mas a nossa fé tem que estar aplicada naquilo que é a vontade de Deus. Davi ora e não escuta o que gostaria, mas ele se submete àquilo que Deus tinha dito para ele fazer. Ele queria ouvir um sim de Deus. Ele queria dizer: Keila vai te honrar, Keila vai te proteger, Keila agora vai guerrear por você. Era aquilo que ele queria ouvir, mas ele escuta o contrário. E ele simplesmente se submete ao que Deus estava dizendo para ele. Eu quero te dizer, meu irmão, deixe a vontade de Deus ser soberana sobre a sua vida, e você vai prosperar em todos os seus desígnios. A Bíblia diz que aquele que é guiado pelo Espírito, ele não sabe de onde vem, ele não sabe para onde vai, mas se você se submeter à vontade dele, você vai ser bem sucedido. Agora a gente entende porque Davi, ele pôde gozar a sua velhice em prosperidade, porque ele foi um grande rei, porque ele sabia entender que ainda que ele não entendesse, a vontade de Deus era a melhor decisão para a sua vida. Se talvez você esteja orando errado até hoje, Deus manda te dizer: coloque o seu coração no centro da vontade de Deus. Diga para ele verdadeiramente: Deus, não é mais o que eu quero, é o que o Senhor quer. Se o Senhor disse sim, eu vou até o fim. Céus e terras serão movidos, mas o milagre vai acontecer. Mas o Senhor está me dizendo não. Ainda que eu não entenda, me submeterei à tua vontade, e lá na frente eu viverei os melhores dias da minha vida. Se você crê nisso, meu irmão, aplauda a esse Deus que é fiel. O não de Deus para você vai lhe fazer mais bem do que o sim que você tanto quer ouvir. Se o Senhor falar não, pare de orar. Se Ele dizer sim, meu irmão, continue firme, porque Ele vai mudar tudo para cumprir aquilo que Ele determinou no seu coração, em nome de Jesus. Agora, seja sábio. Não espere Deus descer no seu quarto, no seu tempo com Deus. O quarto vai se encher de fumaça, as luzes coloridas vão se acender, e Deus vai te dizer: meu filho, eis que eu te digo, vá para a célula hoje, porque eu quero. Meu filho, esse evangelismo aí que o líder da célula propôs é de mim, vá, porque eu vou. Ele já disse: ide e pregai. Há coisas que já estão explícitas na palavra. A gente fica orando sobre coisa que não era nem para orar, meu irmão. Agora tem coisas sobre com quem casar, sobre decisões importantes na nossa carreira, sobre o nosso ministério, que nós vamos clamar, e Ele vai nos trazer resposta. A Bíblia fala lá: então Davi se levantou com os seus homens, 1 Samuel 23:13, uns 600, e saíram de Keila, e foram-se aonde puderam. E sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. Olha como Deus faz. O que Davi queria ouvir: olha, Keila agora vai te apoiar, Keila agora vai levantar os exércitos em seu favor. E muito provavelmente haveria um outro embate, e talvez ele até perdesse. Mas quando ele ouve de Deus: olha, foge daí, porque eles não vão fazer acordo, e eles vão lhe entregar. E foge de Keila. Saul sabe que Davi não está mais lá, a Bíblia diz. E desistiu Saul, e cessou Saul de sair contra ele. O não de Deus sempre vai tornar você próspero. Ainda que você não esteja entendendo hoje, ainda que você esteja chorando hoje, ainda que você não saiba hoje, meu irmão, Deus sempre terá o melhor para a sua vida, porque Ele é fiel. A verdade salvou Davi. Olha a verdade, meu irmão, nos olhos. Pergunte à sua esposa, ao seu filho, à sua liderança: me diga a verdade. Eu quero ouvir a verdade a meu respeito. E talvez você escute coisas que você não quer ouvir. Olha, eu quero que você seja mais, você precisa ser mais disponível.
Você precisa ser mais mordomo nas suas finanças. Você precisa estar mais perto de mim. A gente tem uma aliança. Vamos caminhar junto. Eu tenho um sonho de Deus para você. Talvez você escute o que você não quer ouvir, mas depois daquela conversa, nunca mais aquele relacionamento vai ser mais o mesmo, porque ele vai ter ido para outro patamar. Isso vai trazer, meu irmão, crescimento. Mas eu quero te dizer, as ingratidões vão continuar acontecendo. Pessoas que você amou, que você cuidou, que você se dedicou, vai tentar gerar circunstâncias para te abater. A Bíblia fala, eu cito sempre aqui, de Davi em Ziclag. Quando ele está naquela cidade, quando ele volta da batalha, os inimigos tinham ido, tinham roubado, tinham levado tudo, e agora os próprios cidadãos dali tentam matá-lo. E o que é que ele fez? E se fortaleceu Davi em buscar ao Senhor. Aleluia. Quanto é dura a ingratidão, irmãos. Quanto é duro alguém que você amou, que você orou, que você investiu, que você ensinou, que você investiu tempo, que você cuidou, e agora, depois de tanto tempo, ela sai falando mal de você. Tudo que você semeou, você vai colher, em nome de Jesus. Tudo que Deus te fez fazer na vida de alguém, em alguma circunstância, o teu coração em Deus foi movido para fazer aquilo, e não houve reciprocidade. Eu quero te dizer, você plantou em Deus. Mas deixa eu te dizer algo nessa manhã. Para que haja colheita, essa semente tem que morrer. Diga para o seu irmão, para que haja colheita, essa semente tem que morrer. O grande problema é que muitas vezes nós semeamos, escute isso, e quando a gente não vê o fruto da semente, a gente começa a lançar na cara de Deus. Aí, ó, toda vez a gente fica lembrando a Deus a semente. A gente lançou a semente, e é como se a gente fosse lá, desencavasse e dissesse, só para aqui para a semente, não está produzindo nada. Para a semente produzir, ela precisa morrer, ela precisa ser enterrada. Você tem que fazer como ao Senhor. Você não está fazendo para o homem, você está fazendo para Deus. Se ela te honrar, ela vai ser beneficiada por isso, mas se ela não fizer, vai ser melhor para você, porque aquela semente vai morrer e ela vai crescer, e ela vai produzir frutos, e você vai ter uma colheita sobrenatural, para a honra e glória do nome de Jesus. Mas para isso a semente tem que morrer, porque Deus, Ele não é devedor de ninguém. Diga para o irmão que está do seu lado, Deus, Ele não é devedor de ninguém. Com o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do seu Filho Jesus Cristo, que a unção e a doce consolação do Espírito seja na tua vida, hoje, agora e para sempre. Um beijo no coração precioso, vai na paz. Thank you.